Carta número 10, outubro de 1956, de Joel Goldsmith aos seus alunos. Leitura por César Guidini. Carta intitulada A Demonstração de Deus. Nada de fora de seu próprio ser pode se adicionar a você. Toda a verdade permanece dentro de você. Você é autocompleto em Deus. Existem, sem dúvida, muitos meios ou métodos de se chegar ao conhecimento da verdade espiritual. Por exemplo, se alguém se retirasse do mundo, passando meses ou talvez anos em meditação e oração incessantes, gradualmente a verdade surgiria e se anunciaria, e, finalmente, toda a verdade que foi proclamada desde o início da civilização seria realizada. Mas tal abordagem sombria e ascética não é de modo algum necessária, pois mesmo nestes dias modernos de pressões e demandas mundanas, é possível chegar a essa percepção sem deixar o ambiente e os interesses humanos. Um desses caminhos é por meio de um estudo dedicado e consagrado à sabedoria espiritual e, mais especialmente, através do contato com a consciência de um professor iluminado. Ao longo dos tempos, esse método ou sistema de ensino tem funcionado, através do qual os professores com alguma medida de iluminação espiritual estão habilitados para abrir a consciência daqueles que os procuram. Na realidade, tal professor não comunica a verdade em tudo, mas da mesma maneira como a luz do sol abre o botão para a flor, ele meramente abre a porta fechada para que a verdade, já incorporada dentro da consciência do estudante, possa fluir para uma manifestação visível e tangível. Este foi o significado das palavras do Mestre. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Na medida em que ele mesmo recebeu alguma medida de percepção e realização espiritual, um professor pode atrair outros para esse nível de consciência. A razão pelo qual um indivíduo se torna um estudante da verdade espiritual, em primeiro lugar, dedicando seu tempo e esforço para estudar e participar de palestras e aulas, é porque algo que ele leu ou ouviu atingiu um acorde responsivo e, internamente, ele tem um pressentimento de que isso não é algo novo, mas é algo que ele sempre soube. Muitas vezes os alunos comentam: no fundo do meu coração, eu conheci essa verdade toda a minha vida, mas eu nunca pude colocar em palavras. Nenhum benefício real e duradouro pode ser derivado deste trabalho, exceto para aqueles que sentem uma sensibilidade e calor interiores. E isso porque tais indivíduos estão encontrando seu próprio estado de consciência face a face. A verdade é infinita e a verdade está dentro de você. O infinito não pode ser confinado a nada menos que o infinito. Portanto, a sua verdadeira natureza é infinita e é das profundezas do seu ser que todo o bem deve fluir. Esta é a base a partir da qual a mensagem do caminho infinito prossegue, e o propósito de seu ensino é capacitar você a abrir a consciência para que você possa se tornar consciente da verdade que já está dentro de você e lhe permita trazer essa verdade em expressão e atividade em sua experiência. À medida que a compreensão espiritual se expande na consciência, torna-se evidente que todo desejo, mesmo quando bom e correto, é um reconhecimento de falta, e esse é o erro que está separando você do seu bem. O desejo surge da crença de que está faltando alguns aspectos em nossa experiência, e acreditamos que, se apenas pudéssemos possuir certas coisas ou desfrutar de certas condições, nossas vidas seriam mais harmoniosas. Mas a verdade é esta: uma vez que a natureza do seu ser é infinita, tudo o que lhe é necessário para o cumprimento de sua experiência já está estabelecido dentro de você, aqui
e agora. Nada será ou pode ser adicionado a você. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede receber, e tê-las-ei. À vista de Deus, a única oração aceitável é uma comunhão silenciosa com a presença gentil que está dentro do seu próprio ser. Obrigado, Pai. Eu sou. Essa compreensão do reino de Deus dentro de você é o nascimento do Cristo em sua consciência, e com esta revelação, a busca por Deus terminou. Pois como seria possível você procurar por aquilo que você é? Você pode buscar integridade, honestidade, fidelidade? Não, porque você está bem ciente de que essas qualidades estão incorporadas em você e não devem ser encontradas em outro lugar. Assim é com o suprimento, saúde, companheirismo, amor. Essas coisas estão incorporadas dentro de você, e à medida que você aprende a comungar com o Pai e descansa na compreensão de sua plenitude, integridade e perfeição, elas começam a fluir diante de você. Este estado de integridade espiritual não é devido a qualquer virtude ou esforço pessoal. Pelo contrário, é um estado de ser de Deus, a totalidade da divindade manifestada. O Mestre ensinou pacientemente e repetidamente que o Cristo que habita no interior é aquilo que cura, mantém e sustenta. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo o quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O poder e a autoridade de Jesus eram a completude do Filho de Deus, o Cristo, evidenciado por Jesus. Deus é a realidade do seu ser e o Cristo é a sua verdadeira identidade. Em Deus, em Cristo, você está pleno. E na medida de sua realização desta verdade, você está habilitado a recorrer à sua cristandade. A título de ilustração, suponha que você seja confrontado com o que parece ser uma grande necessidade. Do ponto de vista da humanidade, você tem apenas alguns pães e peixes visíveis. E como você não tem armazéns ou reservas, não há aparente maneira de encontrá-los. Do ponto de vista da sua cristandade, no entanto, você pode abençoar o que você tem, sabendo que estes não são limitados, não são pães e peixes finitos. Estes são suprimento de Deus, sua própria criação, e, portanto, eles são infinitos. E nesse reconhecimento da natureza infinita do seu ser, a necessidade é satisfeita, pois o Pai que habita em mim, ele faz as obras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era Deus, e Deus era Espírito, e tudo que surgiu veio do Espírito. Tudo é infinito, sejam pães e peixes, notas de dólares, ideias ou palavras. A fonte é a mesma, a substância é a mesma. Mas é extremamente importante não colocar uma coisa ou ideia na categoria de espírito e outra na categoria de matéria, pois ao fazê-lo, a combinação é quebrada. Você não pode adicionar nada a uma vasilha já cheia,
E assim, a partir da base de que o infinito, a totalidade de Deus está incorporada em você, você deve fazer uma transição de consciência. Agora que você está se tornando consciente da infinitude de sua verdadeira natureza, você deve aprender a se recolher e permanecer nesse infinito para que o amor, a cura, suprimento, segurança e companheirismo necessários para o seu desenvolvimento e realização fluam de dentro. A sua oração não será mais para alcançar um Deus fora, nem você nunca mais desejará ou buscará qualquer forma de demonstração, exceto uma, a demonstração da presença de Deus. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas ele também ensinou que não deveríamos nos preocupar por nosso viver e por isso mesmo devemos estar sempre vigilantes quanto aos nossos desejos. Já que Deus é espírito, nós não pedimos a Deus por coisas materiais. O único desejo legítimo é a oração para a realização de Deus, e assim, daqui em diante, nosso desejo deve ser pelos dons do Espírito. Todo aquele que pede, receberá, e aquele que busca, achará, e aquele que bate, será aberto. As Escrituras nos dizem que não sabemos como orar, nem para que coisas devemos orar, mas que o próprio Espírito faz intercessão por nós. E então, quando você orar, reconheça que você não sabe orar, e tudo o que você está pedindo é por luz espiritual. E se, bem nesse momento, Deus puder ser tão personalizado a ponto de estar disponível exatamente onde você está, alguma vez lhe ocorreria pedir ou até pensar em algo de natureza material? Você não saberia que na intimidade dessa associação divina, Deus conheceria e providenciaria por todas as suas necessidades? Portanto, a única oração verdadeira é para a realização de Deus, Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus é a vida e realização de todos os seres, e você deve perceber que Deus está mais perto do que sua respiração, e que, na verdade, é tão tangível como se Ele estivesse de pé ao seu lado. Se você tem Deus, você deve pedir uma casa ou um emprego? Se você tem Deus, você deve pedir amor ou saúde ou suprimento? Todos que experimentam a Deus sabem sem dúvida que sua presença é a plenitude da vida. De agora em diante, vamos nos abster de toda oração que possa ter como objeto uma pessoa, lugar, coisa, condição ou circunstância. Em vez disso, nossa oração será uma canção incessante de gratidão por Deus ser amor, o princípio pai, mãe de nossa existência, a mente onisciente, e nós vamos viver na constante consciência de que o Senhor teu Deus está contigo para onde fores. A verdadeira oração é a comunhão com Deus através da meditação frequente, em que a mente está imóvel e receptiva, o ouvido interno alerta e atento, em que, em vez de ponderar sobre nossos pensamentos humanos, aguardamos os pensamentos divinos que emanam de dentro. Nesse silêncio, não há nenhum esforço mental. Percebemos: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Lembre-se disto: nada de bom pode chegar até você, tudo de bom flui de você. Veja a si mesmo como autocompleto em Deus, a tal ponto que, se você precisasse deixar sua casa sem um centavo no bolso, tudo o que fosse necessário para a experiência do dia seria manifestado. Ou, no caso de uma emergência ou desastre, de dentro para fora das profundezas da natureza infinita da sua própria cristandade, você seria mantido e sustentado, e seria capaz de cuidar dos outros. É desta maneira que a luz espiritual que emana e irradia do seu ser tornar-se-á o guia para os outros que ainda não estão cientes do reino de Deus no meio deles. Não que você lhes dê sua luz, oh não,
Você simplesmente revelará a verdade que está dentro deles, que eles também são autocompletos em Deus. O 15º capítulo de João. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o lavrador. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, exceto se permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Se você se deter por alguns minutos para observar cuidadosamente uma árvore, você compreenderá melhor o profundo significado destas palavras do Mestre. Uma árvore é composta de um sistema radicular e um tronco, de onde nascem os ramos e frutas. Imagine-se como um ramo que está sendo nutrido e sustentado através do tronco, que tira sua vida sustento da terra em que a árvore está enraizada e aterrada. Você é, como ramo, dependente de qualquer outro ramo? Não. O ramo é um com o tronco. Você, o ramo visível, está conectado em unidade com a videira, o Cristo invisível do seu ser. E esse relacionamento espiritual é o elo de ligação com o Pai. Deus é o princípio criativo infinito do universo, no qual o seu ser real está fundado e estabelecido, e a totalidade da divindade flui através da cristandade invisível para a expressão visível, manifestando-se em frutos como a saúde, suprimento, lar, amor e todas as coisas necessárias para o cumprimento de sua experiência. A maior parte do mundo pode se reconhecer como o ramo visível, mas não pode conceber o invisível. De longe, a maior parte, a videira, porque a videira não é física, é espiritual, o verdadeiro princípio animador e motivador de toda a vida. Se alguém dissecar uma semente no esforço de encontrar a vida, falhará. A semente está incorporada na vida, e a vida flui dentro e fora, ao redor, sobre e através da semente, fazendo com que ela se rompa, abra, enraize, brote, tome forma e apareça acima da terra, mas sempre a vida é invisível. Todo indivíduo tem dentro de si próprio o mesmo poder ou força vital invisível, o Cristo, através do qual ele está enraizado e fundamentado na vida universal infinita. Quando entramos numa compreensão deste princípio, as palavras do Mestre se tornam vivas e com significado, e nós então compreendemos o que ele disse. Não pense em sua vida, pois é do agrado do Pai dar-lhe o reino. Ele estava nos dizendo que todo o nosso bem deve fluir do Espírito de Deus que habita em nós. Podemos ver prontamente que o ramo não pode dar fruto, a não ser que ele permaneça na videira. Mas conforme nós permanecemos na videira, nós podemos liberar toda a preocupação. Se você puder aceitar o fato de que a parte visível do seu ser está conectada com o Cristo invisível, que está completamente em sintonia com o Pai, você ainda será capaz de ter pensamentos ansiosos? Não é verdade que todo pensamento temeroso e duvidoso tem sido baseado na crença de que essa forma visível, finita e imaterial constitui o nosso ser? O que é isso, senão um sentimento de separação de Deus? Por outro lado, você pode imaginar alguém que está vivendo na percepção consciente de sua unidade com Deus, sempre temendo ou se preocupando sobre o seu bem-estar? Na falta dessa percepção, para quem considera-se um ser humano separado e à parte de Deus, é natural temer. Conforme você conscientemente e interiormente torna-se consciente de que você, como um ramo, está conectado com a videira invisível, que, por sua vez, é um com o Pai, e que todo o Pai está fluindo para você através da videira, você ainda estará preocupado com os frutos? Não. Você apenas ficará parado e descansará e deixará o fruto aparecer.
E você pode estar certo de que os frutos aparecerão simplesmente por causa desse contato. Por nós mesmos, nada podemos fazer, mas do Pai para o Cristo e do Cristo para o Filho flui a infinidade do bem. Nossa unidade com Deus, tendo sido estabelecida no princípio, é agora conscientemente percebida e realizada. Até agora pensávamos em nós mesmos como indivíduos que devem orar a um Deus no céu, a fim de receber o nosso bem. Mas agora nossos olhos estão abertos e vemos que deve ser permitido que o nosso bem flua da infinitude de nosso ser, e que nós mesmos devemos abrir um caminho para que ele escape, para que possa aparecer na forma visível. A árvore está completa por causa de seu contato com o princípio da vida universal, princípio que atua automaticamente como um catalisador pela qual as essências do sol, ar, água e substâncias da terra são distribuídas através da árvore, fornecendo-lhe todos os elementos necessários para produzir frutos abundantemente. Enquanto a árvore permanecer firmemente enraizada no solo, ela é uma unidade completa, mas separada e à parte do solo, ela irá em breve secar e morrer. Com o Pai, você é uma unidade completa, infinitamente completa, possuindo toda a essência e substância, qualidades e atributos do Pai: amor, vida, lei, verdade, mente, espírito, alma. Você é autocompleto, sustentado, mantido e realizado através de sua unidade consciente com Deus. Cabe a você, individualmente, assimilar uma compreensão e conhecimento abrangente da mensagem da verdade, para que você possa entrar em algum grau desta realização da unidade, a fim de permitir que a verdade flua em maior e crescente medida. É necessário comer e beber desta verdade, digeri-la e torná-la parte de seu próprio ser, e embora possa parecer faltar 4 meses para a colheita, virá aquele dia em que os campos já estão brancos para colher, e você começará a ver o derramamento disso. Gradualmente você se tornará ciente do estabelecimento de uma paz interior, e pouco a pouco os medos e dúvidas desaparecem. Você perde a preocupação com o amanhã. E quando, em última análise, você percebe que não vive só de pão, mas sim da palavra que procede da boca de Deus, sua salvação está completa e sua demonstração é feita para a eternidade, pois então você saberá que essa verdade é a substância do seu ser, é o seu maná, água, pão, suprimento, proteção, segurança. E nunca mais permitirá que saia um pensamento do seu próprio ser no desejo de alcançar qualquer pessoa ou qualquer coisa. Em vez de pensar em termos do reino material exterior, você estará pensando em termos de seu contato interior com o Espírito, do qual derramará a vida eterna, em medida sempre abundante. Poder espiritual. O caminho infinito é uma revelação do poder espiritual inerente a todos os homens. Este poder é realizado apenas na medida em que a força material e mental é abandonada e o silêncio é alcançado. No silêncio, uma voz é ouvida, uma visão é contemplada, uma presença é sentida. Nós estamos agora contemplando o desconhecido. A preparação para esta experiência tem sido os muitos anos de estudo, meditação e prática da verdade espiritual. E tem sido através da associação com os videntes e sábios de todas as idades, por ponderar suas inspiradas revelações espirituais. Durante esses anos, o interesse em si mesmo vai sendo diminuído, até que os problemas da existência humana não sejam mais uma preocupação pessoal. Eles são vistos objetivamente e tratados como crenças do mundo. Assim também se perde o sentido de prazer pessoal. E, em seu lugar, uma alegria interior surge e abraça a pessoa.
Essa alegria nunca é dependente do estímulo externo. É um estado constante e fluente de ser em harmonia, que não é interrompido nem mesmo durante uma doença temporária, escassez ou outro elemento de discórdia. Nesse estado de ser em harmonia, nada que transpira do reino exterior é interpretado como falha, mas sim como um incentivo para estudos mais profundos e constante meditação. Também não é possível sentir seu sucesso, pois isso é percebido como uma atividade do espírito e não de si mesmo. Este é o verdadeiro desapego. Nunca o poder espiritual é usado para atingir qualquer fim. Sem esforço consciente, está sempre se expressando como a atividade do seu ser individual. E conhecendo nossas necessidades, mesmo antes de nós, também fornece e cumpre sem o nosso pensamento. Uma vez percebido e realizado, o poder espiritual assume a responsabilidade, direção e a ação de nossas vidas e o funcionamento harmonioso de nossos corpos. Ele atrai para nós tudo o que é necessário para o cumprimento da nossa experiência e tudo o que é necessário para uma vida feliz. Mesmo em meio a interesses ativos de família, negócios ou profissão, a tranquilidade da vida contemplativa está agora assegurada. Este também é o verdadeiro desapego. O peso da responsabilidade pessoal foi retirado, e Deus agora nos carrega em suas asas e nos cobre com suas penas. A experiência de viver ao lado das águas mansas e em prados verdejantes torna-se uma realidade viva.